Quem lia esse livro ficava louco. Quem tinha esse livro em casa acabava acontecendo coisas com a pessoa, ou se a pessoa emprestasse esse livro, ela acabava sendo castigada. A história, o livro, ele é basicamente dividido em 3 partes, então ali você vai encontrar muito, o que é muito interessante também, mas você vai encontrar um pouco da história dele e você vai encontrar também a forma ali dos feitiços que ele fazia, só que são coisas, ele ficou muito conhecido pelo feitiço da invisibilidade, que nada mais é, gente, do que fazer o quê? Fazer um feitiço para que você consiga viajar entre os planos. Então, por exemplo, não tem aquele lance de quando você dorme, a sua alma é separada do seu corpo, ou você projeta a sua consciência para outro lugar. Nada mais seria do que uma projeção de consciência para o local onde o bruxo ele quer enxergar alguma coisa, ou ele quer ver o que está acontecendo. Então, uma forma de a pessoa conseguir espiar, a pessoa conseguir ali fazer uma fofoquinha ali, saber, lógico, coisas importantes como segredos, até mesmo segredos de pessoas importantes dessa forma. Então isso seria então o grande poder da invisibilidade. Por falta de, enfim, de léxico na época, se colocou invisibilidade. Lembrando, se existiu de fato esse livro, se São Cipriano escreveu esse livro, foi por volta de 300 depois de Cristo. Cipriano, ele é considerado ainda por muitos bruxos ali juntinho ali com Salomão, um dos magos ali mais, enfim, né, versáteis, na minha opinião, que já existiram. Porque o que acontece? Uns amam, né? Por que ele é versátil? Porque é muito fácil de você amá-lo, muito fácil de você odiá-lo, porque no final ele acaba um santo. E isso me incomoda bastante, porque assim, existe um livro de São Cipriano em Portugal que conta, então, seria um livro quase que como um livro ali escrito pelo auxílio de um anjo, ou algo assim, onde ele acaba por conhecer demônios, ajuda ali a criar orações para que você consiga expulsá-los. Eu acho isso muito contraditório, mas vamos lá a história dele para a gente conseguir entender. Bom, então o segundo livro, lá no começo que ele conta, eu vou contar aqui bem resumidamente, é o seguinte: ele vai ter alguns encontros com o cristianismo, mas isso vai ser assim bem já depois, quando ele já está um pouquinho mais velho. E ele foi iniciado, gente, muito novo. Ele foi iniciado na magia e apresentado aí a deuses antigos por volta dos seus 7 anos de idade, tá? Então, era comum naquela época, quando você nascia uma criança, você levar até o Monte Olimpo. No caso, ele foi até o Monte Olimpo, mas não o Monte Olimpo grego, tá? Tem vários, tem uma porrada de Monte Olimpo, tinha uma porrada de Monte Olimpo na época. E esse Monte Olimpo que eu tô falando, ele fica em Chipre. Então eles levam, né, o garoto até lá. São Cipriano era muito feio, tá? Isso é muito interessante de se falar, depois vocês vão entender por quê. Ele era um homem muito feio, depois ele se tornou um homem feio. Bem feio mesmo, ele tinha uma cabeça bem grande, assim. Eles dão uma calibradinha ali na hora de retratar ele. Mas enfim, ele era assim e tal. Aí colocaram ele lá e, né, levaram, ele era filho de pessoas ricas, então isso era uma coisa comum, na verdade era uma coisa até nobre, você poder, era quase como se fosse, lembrando, gente, naquela época a magia era uma forma de estudo, tá? Então você ter uma pessoa que tinha influência na magia era a mesma coisa que você ter um PhD dentro de casa, então era uma forma de você dar educação aos filhos, isso também custava. E o que acontece? Quando eles consagram ele, dizem inclusive que ele foi consagrado ao deus Apolo. Ninguém sabe, ninguém vai nunca ter certeza se foi isso ou não, mas foi lá que ele teve então o seu primeiro contato com a magia. Depois disso, ele passa por várias cidades, vários lugares, para aprender cada vez mais magia. Ele ficou um pouco obcecado pela magia, então ele começou a lidar com entidades menores, depois ele foi pegando coisas um pouco mais pesadas. Aquilo foi, conforme o tempo foi passando, ele foi buscando e cada vez mais buscando ali coisas um pouco mais perigosas. Bom, até que um dia, quando ele chega assim aos seus 30 anos, ele já tinha passado pela Espanha, que também fazia parte, se não me falha a memória, da Península Ibérica, ainda na época junto com Portugal e tal. Ele passa por lá e lá ele tem o primeiro encontro dele com a bruxa de Évora, tá? Só que assim, antes ele já tinha aprendido os principais conceitos da Goécia. Algumas pessoas falam Goétia, tá? Eu prefiro falar Goécia. E na Goécia ele aprendeu então a conjurar ali pequenos demônios, uma vez que parece que na Goécia os demônios eles têm um outro significado, ou os daimons, seria mais ou menos assim, que é chamado na Goécia. Naquela época eles tinham ali como entidades, eles nem sabiam como denominar aquilo. Bom, e outra
coisa que eu acho muito estranha é quando se fala, por exemplo, demônio. Naquela época não se tinha, não existia essa palavra ainda no meio dessas pessoas. Lembrando, São Cipriano nunca tinha ouvido falar. Se de fato isso aconteceu, ele nunca tinha ouvido falar de Deus. E isso é muito importante de saber. Por quê? Quando ele começa, então, essa peregrinação para aprender cada vez mais, ele queria ser o maior mago, assim, de todos os tempos. Ele queria ser o maior mágico de todos os tempos. E ele sabia usar os dons dele muito bem. Ele falava com os mortos, já passou de 5 minutos, fantasmas, depois ali que a pessoa morria, ele recebia, na verdade, para isso, para pegar informações, esse tipo de coisa. E também ele cobrava por feitiços de amor. Então, uma pessoa que estava apaixonada, ele pegava, cobrava um valor e dava ali certos favores. Só que ele tinha muita coisa que ele queria alcançar. Ele não tinha limite para magia. Ele ficou louco. Existe uma loucura que, às vezes, muitas pessoas que se iniciam em magia são alertadas, que é a loucura da magia. A pessoa ela pode acabar louca por ter acesso a muita coisa. A pessoa ela perde a noção da realidade e do limite. Então, tudo que é em excesso acaba prejudicando. Lembrando, mais uma vez, reforço, ele nunca tinha ouvido falar em Deus, ou em Jesus, cristianismo, nada. Então ele segue. Quando ele chega na Babilônia, que ele encontra a bruxa de Évora, o que a bruxa de Évora faz? Percebe que ele já tinha ali muitos poderes, ele já tinha conseguido adquirir muitos poderes, e o que ela faz? Ela pega tudo que ela sabia, porque ela era uma bruxa, ela era representada naquele momento, guardem isso, naquele momento como uma senhora de idade muito idosa. É quase como aquela imagem da velhinha bruxa da Disney, seria mais ou menos isso, tá? Foi assim que foi o primeiro contato de Cipriano com Évora, e Évora pega todos os grimórios que ela tinha e acaba dando para Cipriano, ensinando ele então a ler as mãos, a fazer necromancia, porque ela era muito boa, tá? Necromante, depois também a gente vai entender por quê. E aí o que acontece? Ela diz para ele então que ela conseguiu todo esse conhecimento porque ela tinha feito um pacto com, seria pro nosso conceito um demônio. Talvez ela não tenha usado essa palavra, talvez ela tenha dito algum tipo de Deus. Bom, acontece que Cipriano então olha e vê tudo que Évora conseguiu. O que ele pensa? Bom, eu vou fazer esse pacto também. E ele faz. Então o próprio demônio aparece para ele e diz o seguinte: bom, o que você quer, né? Seria mais ou menos isso. Vamos lá, lembrando, né, da série do Lúcifer. O que você realmente quer? E aí ele chega e diz que ele não quer nada, ele não quer riqueza, ele não quer, não, ele só quer a amizade desse demônio aí, do demônio, enfim, do rei do inferno com ele quer essa amizade e assim conseguir ali que ele ensine a ele tudo o que ele pode ensinar a um mortal. Bom, o que acontece é que parece que ele ganhou certa afeição mesmo aí do tal rei do inferno, vamos chamar assim para não ficar usando a palavra, né, aqui no YouTube. E o que acontece? Ele vai dando então para Cipriano várias orientações e Cipriano anota, ele manda Cipriano anotar. Isso também é uma coisa que diverge, porque antigamente a magia ela não era passada dessa forma, mesmo os druidas, eles passavam a magia ela, na verdade desde o Egito, a magia ela era passada de boca a boca. Você escolhia uma pessoa e aquilo era transmitido, né, da boca para o ouvido, para que não tivesse uma documentação que pudesse cair em mãos erradas. Só que parece que Cipriano não tinha esse cuidado. E como ele tinha prometido lá para o rei do inferno que ele passaria então toda a loucura, tudo que o rei do inferno queria que fosse transmitido para a humanidade já ali, né, numa progressão do mal no mundo, Cipriano começa a anotar, porque afinal de contas ele pode não ter entendido, mas o outro entendeu, ele sabia que se anotasse tudo, outras pessoas poderiam pegar e ele teria mais pessoas no exército dele aí. Bom, e acontece que Cipriano faz justamente isso. Então, além de todos os poderes que ele aprende com os Grimórios de Évora, além de ter conseguido todos os ensinamentos, até isso ele tinha 30 anos quando ele fez esse pacto, exatamente 30 anos. Então ele vê que ele quer realmente coisas maiores. E aí ele vai, faz isso, consegue tudo isso, então ele passa a ter muito poder. Cipriano ele era conhecido por reis, governantes, todo mundo que estava assim na alta esfera conhecia Cipriano. E mesmo que não gostasse de Cipriano, não mexia com Cipriano. Até um dia que ele acaba se apaixonando por uma moça chamada Elvira. Cipriano fazia muito também, que era muito, mas muito, muito, muito ruim,
é o seguinte, o Cipriano, se ele visse uma mulher, ele fazia um encantamento, então ele vivia cercado de mulheres. Ele era um putanheiro, então ele vivia cheio de mulher ao redor. E o cara, mais uma vez falando, ele era um sujeitinho arrogante. A arrogância de São Cipriano era muito conhecida. Então ele era muito arrogante, uma pessoa nada interessante, só que ele tinha esses poderes e essas pessoas ficavam aí que nem hipnotizadas aí à mercê, enfim, dos caprichos de Cipriano. Só que aí uma hora ele quebra a cara, e vai ser a primeira vez que ele vai quebrar a cara com o cristianismo. Ele vai se apaixonar por Elvira de Soria, ou de Soria. A Elvira de Soria, ela era uma pagã que acabou se convertendo, então ela se converteu e a família dela também, e ele queria ficar com a Elvira de qualquer jeito, e aí ele foi e pediu pro pai da Elvira. O pai da Elvira já tinha se tornado cristão, conhecia Cipriano pela fama dele, com as coisas que ele acabava mexendo, e disse pra ele que de jeito nenhum ele ia chegar perto da filha dele. Cipriano, num ímpeto de ódio, vira, né, chega pro capeta e fala o seguinte: olha, eu quero Elvira. E começa a fazer vários feitiços e já não consegue atingir Elvira. Elvira continua negando ele. Até que um dia ele vai até a casa, né, do Soria, ou do Soria, que seria o pai de Elvira, e transforma o pai de Elvira em pedra. O pai e a mãe de Elvira em pedra. Ou ela se rende então a ele, ou ela vai acabar virando pedra. E é quando ela começa a rezar e Cipriano tem que ir embora e não consegue ficar no lugar. Mas os pais dela acabaram se tornando pedra. Ele acaba ficando com Elvira, porque depois o rei ele exige que traga Soria de volta. Soria ele era também um homem ali, quase um conselheiro do rei na época. E uma bruxa aparece. Essa bruxa, na verdade, era a bruxa de Évora. E os dois acabam fazendo, Cipriano e ela, um acordo. Ela chega pro rei, ela fala pro rei que ela traz então Soria de volta, porque ele queria o conselheiro dele de volta. E aí ela manda chamar Cipriano. Cipriano vem lá puto e diz: quem é essa mulher, né, petulante, que manda me incomodar? E aí ela chega e fala quem ela é, que ela é Évora. Então ele deve muita coisa pra ela, ele baixa a bola, traz Soria de volta, mas ele diz que quer ficar com Elvira. Aí os dois acabam tendo, enfim, uma discussão. A Évora percebe que ele está mais forte do que ela, e aí eles acabam fazendo uma negociação e ele fica com Elvira. Ele acaba tendo a Elvira por aí algum tempo, mas depois também se desinteressa e parte. Era mais ou menos assim que ele fazia, tá? Ele ia de cidade em cidade, ali ele criava grimórias, bibliotecas, coisas que ele ia escrevendo tudo à mão, tá? Eram coisas dele, escritos dele, que na minha opinião isso aí é quase impossível. Eu lembro que uma vez eu estudei sobre essa questão de escrever livros. As pessoas passavam muitos anos escrevendo um livro que era escrito à mão. Então eu não acredito que ele tenha tantos livros assim com tão pouca idade. Pra vocês terem uma ideia, Cipriano morreu com 54 ou 56 anos, estima-se por aí. Ou então diz que ele tinha esses escritos e ele saía por aí fazendo, e onde ele morava ele deixava os escritos e ia embora e não se preocupava com o que ficou para trás. Mais uma vez, esses livros podem ter caído na mão de várias pessoas, se é que eles existiram, mas enfim, né? Olha aí a propagação que ele tinha prometido, inclusive o capiroto lá, que ele acabaria disseminando mesmo, e ele acabou fazendo isso direto ou indiretamente. Bom, seguindo a história, o que acontece? Ele já começa então a ver a dificuldade do cristianismo nessa parte, né? Quando ele chega e se interessa por Elvira. E aí um dia vai aparecer um rapaz na vida dele chamado Aglaide. O Aglaide, ele vai se apaixonar por uma moça chamada Justina, e a Justina, ela era uma pagã, ela e a família eram pagãos. Então você vai ver muito nessa época histórica também, aí por volta de 300 depois de Cristo, muitas pessoas que eram de religiões pagãs ou cultuavam deuses pagãos, começando aí então a se converter ao cristianismo, né? Isso é um fenômeno natural, histórico. Então ela se converte, né, a esse único Deus e tal. E a família dela também. Então o que acontece? Um dia esse rapaz, né, ele vai lá e ele diz pro pai dela, pai da Justina, que ele tá apaixonado por ela, o Aglaide, e que ele quer casar com ela. E o pai vira e fala pra ele que só quer que a filha dele se case com um homem que seja nobre de coração e nobre de fé, de preferência cristão, e também tenha posses, porque ele era muito rico, a Justina tinha muito dinheiro e ela era filha única. Então ele chega e fala: só que você chega na minha filha, você pode conversar com a minha filha, se a minha filha te aceitar, você pode ficar com ela. Só que quando chega lá, os dois começam a conversar e a Justina não gosta dele. Mas a Justina não gosta dele porque no início ele meio que usa uma máscara ali de bom samaritano, sabe?
querendo ali até se converter ao cristianismo, se fosse, né, uma exigência dela, só que ela percebe que aquilo não é de coração. Então o que ela diz? Eu não quero você, de jeito nenhum. E muita gente diz que é por dinheiro, que ela olha a situação financeira dele e ela diz que não quer, porque ela já é rica e ela não quer casar com um homem pobre. E que na verdade não foi isso. O que pegou ali foi porque ele não era cristão e ela percebeu que ele estava prometendo qualquer coisa que ela queria só para poder casar com ela. E no fundo, ele não queria casar com ela. Depois a gente vai descobrir que ele só queria dormir com ela. E isso era uma coisa que ela queria preservar a castidade dela. Coisa que não era muito comum quando era a época em que só se acreditava no paganismo. Mas quando se entra na religião cristã, a pureza, então, a virgindade era uma coisa muito importante. E ele só queria justamente a virgindade dela, se é que vocês conseguem me entender. Bom, então ele chega e faz o quê? Olha só como ele era bom samaritano. Ele sai de lá, prometendo que ele ia ser cristão, ele vai fazer o quê? Procurar Cipriano. Então ele procura Cipriano e diz o seguinte: olha, eu pago o que você quiser, mas eu quero a Justina por uma noite. Ele não pediu pra casar com a Justina, ele não pediu pelo amor da Justina, ele pediu uma noite com a Justina, ele pediu um tempo com a Justina. Então Cipriano disse pra ele: tudo bem, você pode pagar aí, porque rapidinho aí, menos aí de 3 luas, ela vai aparecer pra você aí, enfim, você faz aí o que você quiser. O Aglaide paga e ele começa então a fazer os trabalhos dele, só que nada. Primeiro ele usa, né, tem lá a magia da invisibilidade, que ele coloca então uma fava ali entre os dentes e ele consegue fazer ali um certo feitiço. Eu não vou ficar falando dos feitiços, obviamente, aqui alguns eu tenho de cabeça porque são muito absurdos, tipo, feitiço eu não sei nem se teria como ser replicado hoje em dia, porque onde você ia conseguir pele de sapo costurado, seco, massa, dente de... Cara, era umas coisas muito malucas mesmo, de verdade. Aí tudo bem, ele coloca lá e ele já não consegue chegar no quarto da Justina pra ver o que ela tá fazendo. Isso já incomoda ele, porque ele já não tinha esse bloqueio com outras pessoas. Depois, ele tenta, né, outros feitiços e nada funciona. A Justina não aparece, o Aglaide começa a pressionar ele porque o tempo tá passando e nada da Justina. Aí ele manda chamar, enfim, né, o melhor amigo dele. Deus, né, afinal de contas, né? Quem tem um amigo desse, enfim, só precisa desse amigo mesmo, enfim. Ele chega e fala: olha, o que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo fazer, então, essa magia, eu não tô conseguindo fazer nenhum tipo de encantamento, o que tá acontecendo? Então, o próprio demônio faz o quê? Ele acaba se transformando numa moça virtuosa, com uma aparência bem delicada, e vai até a casa da Justina e fala pra Justina que também quer se converter, então quer aprender tudo ali e tal. Só que só faz isso pra poder tentar a Justina, sabe? Ficar próximo da Justina pra poder perturbar ela. E começa a jogar, por exemplo, tiradas meio sexuais pra Justina pra ver se acorda esse lado sexual da Justina e acaba facilitando, então, pra Aglaide. Só que aí o que vai acontecer? A Justina vai